Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre cada um de vocês. É uma alegria estar com os irmãos aqui na igreja, em Faro. Quero agradecer a hospitalidade de todos, em especial do Joel e sua família. Para mim é ainda mais especial estar aqui numa ação bíblica, porque apesar de eu ter nascido e tendo sido criado numa igreja batista, foi no Ministério da Ação Bíblica que eu conheci de fato o Evangelho, que eu fui alcançado pela graça do Senhor. Quando criança, lá em São Paulo, eu passei minha infância e adolescência e juventude no acampamento MAB. E acho que vocês, muitos que conheceram Reinaldo. Reinaldo é um pai na fé para mim, foi alcançado pelo Ministério do MAB, lá, muito na figura do Reinaldo. Então, sou muito grato à Ação Bíblica por esse ministério. E para mim tem um sabor especial estar aqui com os irmãos nessa manhã. Sou lá de São Bernardo, então, na Grande São Paulo, caso algum de vocês esteja por lá em algum momento, vai ser uma alegria recebê-los para cultuar conosco lá em nossa igreja. Quero te convidar agora a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10. Hoje o nosso texto estará do versículo 5 ao versículo 11, do capítulo 10 de Romanos. Romanos 10, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Essa é a palavra viva do nosso Senhor. Fico feliz também de ver várias crianças aqui, e eu sempre gosto de começar fazendo uma ilustração especial para as crianças, mas os adultos também prestem atenção. Quero perguntar para vocês, crianças, que vocês pensem, qual foi o lugar mais alto que você já foi? Talvez num elevador, num prédio muito alto, ou talvez numa montanha-russa, em que você estava lá em cima. Vocês chamam aqui montanha-russa? Ou se você pegou um avião e subiu lá entre as nuvens, pense aí qual foi o lugar mais alto que você já subiu. E eu quero que você tente lembrar que, mesmo que a gente suba muito alto, se você já reparou que o céu continua ainda muito distante. Que por mais que a gente suba, por mais alto que a gente esteja, a gente olha para cima e não parece que o céu está mais perto. Ele parece tão longe quanto sempre foi. Isso nos faz lembrar que, de fato, nós somos muito, muito pequenos. E de que o céu é algo inalcançável para nós. Ninguém consegue subir ao céu. Por mais alto que a gente suba, por mais alto que a gente vá, ninguém consegue alcançar o céu. E quando a gente pensa no céu como a casa de Deus, onde Deus habita, não só nesse céu azul que a gente olha para cima, mas no lugar onde Deus habita, essa realidade se torna ainda mais profunda. De fato, ninguém pode subir ao céu. Aliás, a tentativa dos homens da Bíblia, lá em Babel, não foi bem sucedida. Todos aqueles que quiseram tentar alcançar o céu saíram frustrados, porque de fato nenhum de nós é capaz de entrar ao céu. E é sobre isso que Paulo nos fala aqui no capítulo 10 de Romanos, então quero que vocês guardem essa ilustração, porque nós vamos voltar a isso mais para frente. Eu quero, antes de entrarmos propriamente aqui no nosso texto, posicionar vocês de onde nós estamos aqui no discurso de Romanos que o apóstolo Paulo nos apresenta. Vocês sabem que os primeiros capítulos de Romanos, Paulo se detém a explicar para a igreja de Roma o que é a nossa fé, o que é a fé cristã. Então ele começa falando sobre a revelação de Deus, tanto pela sua palavra quanto por toda a criação.
e mostrar que os homens se recusaram a adorar o Criador para adorar a criatura. E isso nos trouxe o pecado, a queda, essa queda que é visível em todos os homens. Todos, de fato, estão debaixo do pecado. A partir disso, Paulo nos apresenta a justificação que é dada unicamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E como que essa justificação é a mesma graça que tem sido aplicada durante toda a história humana. Ele volta lá para Abraão, dizendo que o próprio Abraão também foi salvo por essa mesma graça que hoje é operada em nós. Pela fé no Evangelho é que todos foram salvos. Depois Paulo vai nos falar um pouco sobre a luta contra o pecado, nos capítulos 6 e 7. Como que uma vez salvos pela graça, agora lidamos com o pecado. Não lidamos com o pecado de forma descuidada, como pessoas dizendo, se somos salvos pela graça, então não temos que nos preocupar com o pecado. Não, Paulo vai falar como que de fato a luta cristã, a vida cristã é uma luta de mortificação. E ele vai trabalhar isso muito nos capítulos 6 e 7. Quando então chegamos ao capítulo 8 de Romanos, que tem sido considerado por muitos na história da igreja como o capítulo mais importante de toda a Bíblia. Aquele capítulo que começa com nenhuma condenação há e termina com nenhuma separação há. E nesse meio muitas bênçãos, muita glória que é dada àqueles que fazem parte do povo de Deus. O auxílio do Espírito Santo, as bênçãos que temos para essa caminhada. Como que Deus nos mostra que essa caminhada de peregrinação na vida cristã não é uma peregrinação que fazemos sozinhos, mas fazemos isso com o auxílio de Deus, com o Espírito Santo intercedendo por nós, o próprio Filho de Deus intercedendo por nós ao lado do Pai, e Ele nos enche de graça, de bondade, de amor. Diante de tanta verdade que Paulo expõe, quando ele chega no capítulo 9, porém, as palavras começam num tom triste, porque Paulo olha para os seus amigos, para os seus familiares judeus, para os seus irmãos segundo a carne, e diz, olha, eu tenho uma profunda tristeza, ele diz. Uma incessante dor no coração. Porque os meus amigos, os meus irmãos segundo a carne, rejeitaram a essa graça. Rejeitaram esse evangelho, rejeitaram esse Cristo que tem sido anunciado para vocês. Os meus irmãos segundo a carne rejeitaram essa verdade. Paulo chega a dizer que ele estaria disposto a ele mesmo ser anátema, separado de Cristo, se isso pudesse de alguma coisa resultar na salvação dos seus irmãos segundo a carne, mas isso é impossível. E aí, então, Paulo vai lidar com uma grande dúvida que poderia surgir disso. Porque se nós nos deparamos com essa graça, com essa maravilhosa expressão da forma salvífica como Deus opera no mundo, mas olhamos para os judeus e os judeus não creram. Qual que é a grande pergunta que surge? É o que aparece lá no versículo 6 do capítulo 9, quando Paulo diz, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Nem sequer pensem por um momento que o fato dos judeus não crerem se deu por alguma falha em Deus. Porque Deus não manteve sua aliança, porque Deus não foi poderoso o suficiente para guardar o seu povo. Não, Paulo vai explicar então em todo Romanos capítulo 9, o porquê que a incredulidade dos judeus não mostra uma falha em Deus. Não é que Deus falhou. Não é que a promessa de Deus falhou, que a aliança de Deus falhou. Não, Deus permanece sendo justo, bom, soberano. E é isso que ele vai mostrar em todo o capítulo 9. Quando chegamos então ao capítulo 10 de Romanos, mais uma vez, Paulo inicia muito parecido com o capítulo 9, mostrando mais uma vez a sua dor no coração por ver os seus irmãos judeus não crendo no Evangelho. Ele diz no versículo 2, porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ele olha para os seus compatriotas e diz, olha, eles têm zelo por Deus. Não são como os gentios que não conhecem a lei, que não conhecem a Deus. Não, os judeus têm zelo por Deus. Eles vão às celebrações, eles leem a palavra, eles se dedicam às orações, mas eles fazem isso sem entendimento. E qual que é o problema do entendimento dos judeus? Será que é algum debate escatológico que os divide? Será que é alguma dúvida ali pequena sobre o culto, sobre a adoração? Não. Paulo vai mostrar que eles erraram no principal. Veja comigo aqui o versículo 3 e 4. Ele diz, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Veja, o erro do entendimento dos judeus não era um erro secundário, paralelo, mas eles erraram no fundamento, eles erraram no principal. E que erro é esse?
Eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. A forma como Deus justifica o pecador foi rejeitado pelos judeus, para que eles tentassem, então, estabelecer o seu próprio caminho de justificação. Eles erraram ao não entender o versículo 4, porque diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ao rejeitarem a Cristo, eles rejeitaram a Deus. Como diz o nosso Senhor Jesus, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Os judeus, na sua expectativa, acham que é possível encontrar a Deus, subir ao céu, subir à casa de Deus, sem passar por Cristo. E por isso Paulo está dizendo, eles erraram. Eles erraram, eles falharam no seu entendimento. Então veja, quando nós olhamos para os judeus, esse povo que recebeu a aliança, o culto, as promessas, os profetas, os sacerdotes, o templo, e agora a gente olha para eles e eles estão perdidos. Paulo olha para eles, estão perdidos. Paulo fala, não é que Deus falhou, mas eles se recusaram. Eles se recusaram à justiça que vem de Deus para estabelecer a sua própria. E aí então finalmente chegamos ao nosso texto de hoje, que nós trabalharemos o versículo 5 ao 11. Porque Paulo vai explicar para nós essa grande diferença que há entre a justiça que vem de Deus, revelada em Cristo Jesus, e a justiça que é estabelecida por meio das obras. Porque Paulo está mostrando que esse é o erro fundamental. É onde aqui separa a verdadeira religião de todas as falsas religiões. Não importa qual religião, qual falsa religião você se atenha a estudar, a buscar, todas as falsas religiões erram porque há um princípio fundamental. Eles tentam se justificar por outros meios que não por Cristo Jesus. E é aqui onde todos falham, onde todos erram, onde todos se perdem. Paulo, então, vai nos mostrar esses dois métodos de justificação, esses dois caminhos de justificação. Por um lado, a justificação por meio das obras, e por outro, a justificação por meio da fé. E mostrar como o primeiro falha completamente em seu objetivo de justificar pecadores, enquanto o outro, em Cristo Jesus, é completamente eficaz naquilo que se propõe. Então, vejamos como um primeiro ponto aqui para nós hoje, de que forma há a ineficácia da salvação das obras. A ineficácia da salvação das obras. E o primeiro aspecto desse ponto é de que a lei exige cumprimento perfeito. Veja mais uma vez o que diz aqui o versículo 5 do nosso texto. Ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Foi o texto que nós lemos agora em nossa oração de confissão. Moisés diz, olha, o homem que praticar a lei viverá por ela. Mas, meus irmãos, o que nós fizemos depois que lemos esse texto? Nós oramos nos confessando a Deus, dizendo, temos falhado. Muitas vezes temos agido como o Egito. Veja, Moisés disse, olha, aquele que praticar a lei vai viver por ela. Mas nós olhamos para a lei e olhamos para o nosso próprio coração e dizemos, Senhor, temos falhado. Nós falhamos. Nós quebramos a tua lei. Nós falhamos em viver segundo a tua lei. Ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém é capaz de viver uma vida em perfeito cumprimento da lei. E a palavra diz que se nós falharmos em um mandamento, nós quebramos toda a lei. Mas, na verdade, nós efetivamente quebramos cada um dos aspectos da lei. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós caímos em absolutamente todos eles. Então, Paulo está dizendo, olha, você quer ser justificado pelas obras? Lembre-se daquilo que Moisés disse. De que para viver pela lei, é preciso cumprir a lei. Mas quem é de vocês que cumpre a lei? Há alguém aqui que pode dizer que tem cumprido a lei perfeitamente? Vamos lembrar de algum mandamento? Não dirás falso testemunho. Há alguém aqui que nunca tenha mentido? Ok, todo mundo mente. Mas vamos colocar então uma margem de segurança? Alguém que tenha mentido só 10 vezes na vida? Pode levantar a mão? Vamos estender um pouquinho mais, né? Talvez 100 vezes. Alguém que possa dizer com segurança, menos de 100 vezes eu menti na minha vida. Nós mentimos. Nós quebramos a lei que diz, não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Alguém que pode dizer que nunca cobiçou? Alguém que possa dizer que nunca desonrou pai e mãe? Alguém que possa dizer que nunca olhou para alguém com olhar impuro?
Há alguém que possa se colocar diante da lei e levantar as mãos e dizer, eu tenho cumprido a lei perfeitamente? Há muitos que fazem isso. Lembrem-se que Jesus, conversando com o jovem rico, é exatamente esse o ponto. Ele chega a Jesus e diz, Senhor, como eu posso herdar o reino de Deus? E Jesus responde, assim como Paulo está respondendo aqui. Você conhece a lei. Você quer subir ao céu? Cumpra a lei. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás. O que o jovem rico responde? Senhor, está fácil então. Ele era corajoso para levantar a mão, né? Tudo isso tenho cumprido desde a minha mocidade. Aí Jesus, pois é. Vamos trazer então a primeira lei. Se a segunda tábua da lei, se a segunda tábua da lei não foi suficiente para te convencer do seu pecado, traga então a primeira tábua da lei. Ame a Deus acima de todas as coisas. Dá tudo que você tem aos pobres, vem, me siga, larga tudo que você tem e mostre que Deus é o único Senhor sobre a sua vida. Nesse momento, o jovem rico é convencido de que ele é incapaz de cumprir a lei. Ao invés de se lançar aos pés de Cristo e clamar por perdão, por misericórdia, o que ele faz? Dá as costas e vai embora. Irmãos, a justificação pelas obras, ela falha. Porque a justificação pelas obras exige um cumprimento perfeito da lei. E diante do espelho da lei de Deus, o retrato que nós temos é do pecado. Nós olhamos para a lei de Deus e encontramos pecado, fracasso. Mas veja que há mais um aspecto do porquê que a salvação pelas obras falha. Veja o versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Veja o que Paulo está falando aqui. A justiça pela fé não pergunta quem subirá ao céu. Se a gente colocar essa frase de Paulo por um outro aspecto, nós poderíamos dizer que a justificação pelas obras é justamente aquela que pergunta quem sobe ao céu então? Quem vai poder subir ao céu? É isso que os homens procuram. Essa é a grande pergunta da humanidade. Quem que pode salvar-se? Quem que pode subir ao céu? Mas como a gente acabou de ver e falou na nossa ilustração, ninguém consegue por si mesmo alcançar o céu. Quem que pode entrar na casa de Deus? Se esse céu que é visível já nos é impossível de alcançar, quanto mais o céu onde Deus habita. É interessante porque no português nós não fazemos muita diferenciação dessa palavra, né? De céu visível do céu espiritual. Que em inglês nós temos essa diferenciação, do sky para o heaven. A gente até poderia dizer, a gente até pode subir ao sky, mas ninguém consegue subir ao heaven. Ninguém consegue entrar na casa de Deus. Quem que consegue por si mesmo tomar uma espada e enfrentar os anjos celestiais e invadir os céus? Não, ninguém consegue fazer isso. Essa é uma entrada para nós impossível de ser alcançada. Nós até podemos alcançar o céu que se vê, mas nunca encontraremos o céu onde Deus habita. E é isso que Paulo está mostrando. Quem pode subir ao céu? Quem pode ir até lá sozinho? Ninguém pode. E é mais uma pergunta que aparece no versículo 7, mostrando o terceiro aspecto do porquê que a salvação por obras falha. Ele disse, ou quem descerá ao abismo? Porque essa é a última pergunta que os homens querem responder. Se eu não posso alcançar o céu, mas e se nós derrotarmos a morte? E se alguém descer até o abismo? E o abismo na Escritura tem essa ideia da casa dos mortos. E se nós derrotarmos os mortos? E se a gente conseguir impedir a morte? Da morte não mais nos alcançar? É isso que a ciência tem como último objetivo. Vencer a morte, impedir a morte. A medicina avança, os medicamentos avançam, os tratamentos avançam, a expectativa de vida vai aumentando da população. Mas como nós dizemos, qual que é a única certeza que nós temos nessa vida? Todos morreremos. A gente até pode viver um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa é a realidade de fim de todos os homens. Onde ricos e pobres se encontram. Onde livres e escravos se encontram. O mais poderoso, do mais rejeitado entre nós, se encontrarão na morte. Não há escapatória. Como nós dizemos no Brasil, do crente ao ateu, todo mundo vai enfrentar a morte. O ateu até,
eles se perguntam, né? Você crê em vida após a morte? Mas você nunca ouviu a pergunta, você crê em morte? Alguém que possa não crer na morte? A morte é a realidade final e fatal diante de todos os olhos. Veja, essa é a pergunta que os homens fazem. Quem pode justificar-se? Ninguém, porque ninguém cumpriu a lei. Então quem que pode subir ao céu? Ninguém tem capacidade por isso. E quem pode vencer a morte? Alguém que pode vencer a morte? Não, ninguém. A morte é a realidade final. O que Paulo está mostrando é querer justificar-se a si mesmo. Se você deseja salvar a sua vida, você fazer isso por si mesmo, baseado nas suas obras, você será um fracasso total. Porque você pecou. Porque você não pode subir ao céu. E porque você não pode vencer a morte. Essa é a realidade que está sobre cada um de nós. Não é só sobre alguns. Essa é a realidade de todo ser humano. Pecamos, não conseguimos subir ao céu. E não conseguimos vencer a morte. Mas veja que Paulo também, ao mesmo tempo, nos apresenta a eficácia da salvação pela fé. E é nosso segundo ponto aqui. Como que o texto apresenta a eficácia da salvação pela fé? Vamos ler mais uma vez o versículo 5? O texto diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da fé, viverá por ela. E se é verdade que todos nós fomos incapazes de cumprir a lei de Deus perfeitamente, houve um homem que cumpriu essa lei perfeitamente, que não falhou em absolutamente nenhum desses mandamentos, e a cumpriu perfeitamente. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Abra comigo rapidamente em 2 Coríntios, no capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam, irmãos, a imagem que Paulo nos apresenta aqui em 2 Coríntios. Aquele que não teve pecado, aquele que não pecou, aquele que viveu uma vida de perfeita santidade, perfeito cumprimento à lei de Deus, ele o fez pecado por nós. Jesus, na cruz do Calvário, toma sobre ele a culpa e o pecado do seu povo. Isso significa dizer que na cruz do Calvário, Jesus se tornou homicida. Jesus se tornou mentiroso. Jesus se tornou blasfemo. Jesus desonrou pai e mãe. Não porque ele cometeu esses pecados, mas porque ele tomou os nossos pecados sobre ele. Por isso a Escritura diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz do Calvário nós temos essa obra de substituição, em que Jesus toma sobre ele o nosso pecado, todos os seus pecados, as suas mentiras, as suas cobiças, as suas desonras, as suas blasfêmias, Jesus toma sobre ele e diz, isso é meu. E ele entrega para você a sua justiça, a sua retidão, a sua pureza. Essa é uma das obras mais escandalosas do Evangelho, que nós sequer conseguimos chegar perto desse entendimento pleno e perfeito de tão maravilhoso que é isso. Jesus se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sempre me emociono quando, na história das Crônicas de Nárnia, aquele leão, a feiticeira, o guarda-roupa, quando chega naquela cena final, em que Aslan está coroando ali cada um daqueles 4 irmãos, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, e ele dá nomes para cada um daqueles jovens. Não lembro aqui todos eles, mas Pedro, Magnífico,
Susana, Destemida, não lembro exatamente qual é o título que ele dá para cada um deles. Mas é significativo quando ele chega em Edmundo, aquele que traiu, aquele que trouxe todo mal para a história, todo o enredo, que quase colocou tudo a perder. E Edmundo é chamado de o justo. Sério? Edmundo? Não pode ser Pedro? Ou Suzano, ou Lu, mas Edmundo, o justo? Essa é a obra da justificação. Deus nos torna justos em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus entrega sobre nós a sua justiça. E por isso Paulo está nos mostrando, voltando aqui para Romanos, capítulo 10, de que a justificação pela fé ela é eficaz, porque apesar de nós termos descumprido a lei, Jesus Cristo cumpriu a lei. E pela fé, nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos feitos justiça de Deus. E qual que é o segundo aspecto? O segundo aspecto está justamente aqui, lendo agora todo o versículo 6. Veja, mas a justiça decorrente da fé, voltando lá para Romanos capítulo 10, versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Veja que Paulo aplica cristologicamente aquilo que lemos em Deuteronômio. Os homens se perguntam, quem vai subir ao céu? Quem vai subir ao céu? Quem consegue subir ao céu? Paulo está dizendo, vocês não precisam subir ao céu, porque Cristo desceu do céu. Embora a gente não consiga alcançar o céu, Jesus trouxe o céu até nós. Jesus é a palavra encarnada, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos a encarnação de Jesus, o fato de em Jesus o céu ter descido até nós. Embora para nós fosse impossível subir e alcançar o céu pela nossa força, em Cristo Jesus nós alcançamos o céu, nós encontramos o céu. Não porque subimos, mas porque Ele desceu. E Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim encontrará o heaven. Encontrará essa casa de Deus. A gente não precisa subir até o céu. Basta que a gente passe pela porta. Basta que a gente encontre a Cristo Jesus. Ora, ninguém, como diz João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Olha como isso é lindo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Se a gente não sobe, Ele desce. Esse é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho que vem ao nosso encontro. Veja que até simbolicamente nós vemos a ação de Deus em resgate do seu povo. Não é a gente que sobe, é Deus que desce. E por isso há essa eficácia da salvação por meio da fé. Como diz Gálatas 4 e 5, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós que estávamos condenados pela lei, nós que pecamos, nós que descumprimos a lei, nós fomos alcançados porque Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele trouxe o céu até nós para nos resgatar. E o terceiro aspecto é de que Jesus Cristo venceu a morte. Veja o versículo 7. Ou, quem desceu ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Mais uma vez, Paulo volta ao texto de Deuteronômio capítulo 30 e aplica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se os homens se perguntam, quem pode subir ao céu? O Evangelho responde, Deus desceu do céu. Se os homens se perguntam, quem pode vencer a morte? O Evangelho responde, Cristo venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele não é a nossa esperança simplesmente porque Ele encarnou. Não simplesmente porque Ele desceu do céu para nós. Mas porque Ele morreu e foi sepultado. Porque Ele desceu ao abismo. Irmãos, a morte do Senhor Jesus Cristo é parte essencial da fé cristã. No credo apostólico, nós dizemos, que cremos naquele que morreu e foi sepultado.
Jesus não apenas entrou num sono profundo, ele não passou ali um tempo como que em coma, como que num estado vegetativo. Não, Jesus de fato morreu. Ele adentrou a esse universo dos mortos, mas ele venceu a morte. Por isso Paulo diz, ele foi levantado dentre os mortos. Jesus venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi aquele que amarrou o valente, aquele que triunfou sobre a morte. Se nós, por nós mesmos, não conseguimos impedir a morte, seja a conta mais cheia que você tiver no banco, o acesso à última tecnologia de tratamentos de medicina, tratamentos médicos, se nós não podemos impedir a morte, Paulo está dizendo, vocês não precisam impedir a morte. Porque a vitória sobre a morte já foi conquistada em Cristo Jesus. Volte algumas páginas agora em Romanos 8, nos versículos 33 e 34. Veja o que Paulo diz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, o que Paulo está falando é que Jesus Cristo foi aquele que morreu, mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E o fato de ter ressurreto significa que Jesus desceu até a morte, mas venceu a morte. A morte não teve poder sobre ele. Jesus foi o único capaz de descer à morte e vencer a morte. E essa vitória sobre a morte ele compartilha com todos aqueles que creem nele. Vejam, os dois sistemas mais uma vez diante de nós. A salvação pelas obras falha, porque exige cumprimento perfeito e nós pecamos. Porque ninguém é capaz de subir ao céu. E porque ninguém é capaz de vencer a morte. Por outro lado, a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus, ela é totalmente eficaz porque Jesus cumpriu a lei e compartilha a justiça conosco. Porque Jesus desceu do céu e trouxe o céu até nós. E porque Jesus venceu a morte e compartilha essa vitória conosco. Vejam, irmãos, que grande e maravilhosa é a mensagem do Evangelho. E é justamente aqui que divide a verdade do Evangelho de todas as falsas religiões. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação em nenhum outro que não em Cristo Jesus. Só em Jesus Cristo há salvação. Por mais zelo que possa haver em outras religiões, por mais dedicação em suas orações, em seus cultos, em suas penitências, por mais que eles se esforcem, por mais que eles lutem, não há salvação. Porque ninguém cumpre a lei. Porque ninguém sobe ao céu. Porque ninguém vence a morte. Por isso, a fé que professamos, a fé que declaramos, a salvação que declaramos, é de que somente na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo há salvação para todo aquele que crê. Mais uma vez, eu gostaria de pedir para que você andasse um pouco pela Bíblia. Vai a 1 Coríntios, capítulo 3. Esse é um texto maravilhoso. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 11. Veja o que Paulo diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia o demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que a Escritura está nos mostrando é que aqueles que têm fundamentado a sua salvação em outro fundamento que não na obra do Senhor Jesus Cristo, tudo isso será destruído pelo fogo. Não importa se ouro ou feno, não importa a qualidade do material, o fogo do dia do julgamento destruirá tudo aquilo que não é Cristo Jesus. Por isso o grande perigo do zelo sem entendimento.
O grande perigo de muitas vezes estarmos até no meio de uma igreja evangélica, mas estarmos fundamentados em ouro, prata e feno. Não estarmos arraigados no único que pode nos justificar, Cristo Jesus. Mas a pergunta continua, a grande pergunta desse sermão continua. Como alguém pode ser salvo? Porque veja, o que Paulo falou até agora é teórico. Ele nos apresentou o caminho para a salvação. Mas há uma grande diferença entre saber o caminho e tomar o caminho. Andar pelo caminho. Ok, eu entendi que a salvação pelas obras é ineficaz, e a salvação pelas obras é eficaz. Desculpa, a salvação pela fé é eficaz, eu entendi essa diferenciação. Ok, mas como que isso vira uma realidade na minha vida? Como que eu então me fundamento em Cristo Jesus? Como que eu então, perdoe o termo, mas como que eu tomo posse dessa salvação pela fé em Cristo Jesus? Como que isso se torna meu? Paulo responde aqui no nosso versículo 8 do capítulo 10 de Romanos. Volte lá para Romanos 10, versículo 8. Ele diz, porque o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Irmãos, o que Paulo está dizendo é, a palavra está perto de vocês. Assim como Moisés tinha dito, Paulo mais uma vez aplica isso para a igreja. A palavra está perto. Pegue. Agarre a essa verdade. Agarre a esse Cristo Jesus. Há muitos que podem fazer uma boa palestra sobre a fé. Há muitos que podem fazer um bom trabalho, um bom discurso, falando sobre a justificação somente pela fé, mas que nunca tomaram esse caminho, que nunca se lançaram de fato a esse fundamento. E o que Paulo está dizendo é, a palavra está perto de vocês, querem ser salvos? Peguem essa palavra. Ele está dizendo, está perto da tua boca e do teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Paulo está dizendo, eu estou explicando o evangelho para vocês. Bebam. Eu levei vocês à água. Bebam. Vocês precisam beber. Vocês precisam crer. Vocês precisam, de fato, lançar-se a Cristo Jesus em fé. A palavra está perto. Mas ninguém pode fazer você pegar. A não ser o Espírito Santo. Um pregador não pode te convencer do pecado. É preciso que você se lance a Cristo Jesus. Nós até podemos levar um cavalo para beber água. Mas se o cavalo não quiser beber água, não há o que o faça beber. A gente leva ele às águas, mas o cavalo precisa beber água. Paulo está dizendo, o evangelho está perto de você. A salvação está disponível para vocês. Peguem, sirvam-se. Comam do pão da vida. Bebam da fonte da vida. Comprem sem dinheiro, sem pagamento, que a Escritura diz. Apenas pegue, a palavra está diante de você. Apenas pegue essa palavra. Mas alguém ainda poderia perguntar, ok, Paulo, mas como que eu pego? Como que eu pego? Como que eu me agarro? E Paulo explica então, nos versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, Paulo nos mostra aqui dois aspectos que mostram como que nós nos apegamos a essa fé, a essa palavra. Ele mostra um aspecto interno e um aspecto externo. O aspecto interno aqui é simbolizado pelo coração. Ele diz, pegue essa palavra com o coração. E qual que é a ideia? Que o coração representa tudo aquilo que nós somos. Creia com o coração. Creia de verdade, não creia mais ou menos. Lance-se a Cristo Jesus, creia de fato com o coração. Ele diz, porque com o coração se crê para a justiça. Aquele que crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se você crê nessa verdade que falamos,
de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, cumpriu a lei, viveu uma vida de obediência à lei, morreu, venceu a morte e ressuscitou. Se você crê nessa verdade, crê que isso foi por você, Paulo está dizendo, você será salvo. Mas creia com o coração. Nós falamos, né? Não creia apenas da boca para fora. Essa é a ideia. Não é só da boca para fora. Creia com o coração. Creia com tudo aquilo que você é. Você crê nisso? O seu coração já se lançou a isso completamente. Não com um coração dividido, como diz Tiago, com um coração que duvida, mas com um coração completo, convicto dessa verdade. Se você crê com todo o seu coração, Paulo diz, você será salvo. Mas essa salvação também se manifesta por um aspecto externo. Não somente interno, com o coração, mas também externo. E o externo aqui é representado pela boca. A boca é aquilo que representa a externalização daquilo que aconteceu internamente. A boca é o que traz evidência daquilo que aconteceu de forma interna. E Paulo disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Veja, irmãos, por muitos anos, o contexto evangélico tem reduzido esses versículos ao dizer, né, aquele que confessar a Jesus será salvo. Muitas igrejas têm reduzido isso aqui pelo sistema do apelo. Reduzindo isso aqui com um mero levantar de mãos e aceitar a Jesus diante das pessoas, como se isso representasse o que Paulo está dizendo como confessar a Jesus dentre os homens. É claro que nós devemos confessar Jesus nesse sentido publicamente, e nós fazemos isso por meio do batismo. O batismo é o meio pelo qual nós externalizamos essa fé pública diante das testemunhas, diante da igreja. Mas há um aspecto ainda mais profundo do que Paulo quer dizer quando ele diz confessarmos com a boca Jesus como Senhor. Não percam de vista para quem Paulo escreve a carta de Romanos. Essa carta que foi escrita lá entre os anos 60 e 70, era um período que estava começando grande tribulação. Tribulação, como Jesus diz, nunca houve e nunca haverá. Uma tribulação terrível sobre aqueles que anunciavam e proclamavam Jesus como Senhor. Foi essa igreja, irmãos, que foi entregue às feras. Foi essa igreja que foi lançado como espetáculo público. Muitos desses irmãos foram aqueles que Nero usou como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Professar a Jesus como Senhor não era simplesmente levantar a mão no ambiente seguro e dizer, eu quero essa verdade para mim. Professar Jesus como Senhor é dizer publicamente, o meu único Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte. Ainda que eu perca tudo, ainda que eu perca conforto, ainda que eu perca segurança, ainda que eu perca amigos, família, dizer que Jesus é o meu Senhor é dizer, o meu fundamento não está mais em ouro, prata, feno ou pedras preciosas. Meu fundamento é Ele. Ele é o meu único fundamento na vida e na morte. E eu não vou soltá-lo mais. Professar a Jesus como Senhor, irmãos, era um ato de coragem. Ninguém com um coração dividido, ninguém que cria mais ou menos, professava Jesus como Senhor. Esses irmãos não estavam num ambiente seguro como nós estamos aqui em Portugal ou como no Brasil, em que até muitas vezes moda professar a Jesus como Senhor. Professar a Jesus como Senhor é renunciar a viver como o Egito. É renunciar Faraó. É renunciar às delícias do Egito. Lembra o povo no meio do deserto reclamando, que saudade do melão, que saudade do alho poró, que saudade das cebolas do Egito. Anunciar a Jesus como Senhor é dizer, Senhor, eu creio. Ainda que eu perca tudo. É se apegar nas palavras como Paulo encerrou o capítulo 8, com confiança, nessa verdade de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja fome, perseguição, nudez, perigo ou espada,
Porque tenho por certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, absolutamente nada vai ser suficiente para nos separar do amor de Cristo. Irmãos, a fé não é uma fé segura aos olhos humanos. Ela é segura aos olhos espirituais. Porque veja como Paulo encerra aqui o nosso texto. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Vale a pena. Porque ainda que essa fé, ainda que o senhorio de Jesus Cristo possa fazer você perder tudo, a Escritura nos traz uma promessa. Você jamais se arrependerá disso. Você não será confundido. A ideia aqui de confundido é você não ficará desapontado. Você não vai ficar decepcionado. Ainda que você perca tudo nessa vida, você está ganhando a vida. Como diz o Senhor Jesus Cristo. Aquele que quiser guardar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, aquele que entregar a sua vida por mim, encontrará a verdadeira vida. Por isso vocês não ficarão desapontados. Livrem-se. Livrem-se dos tesouros dessa terra. Livrem-se da segurança dessa terra. E lancem-se de uma vez por todas ao senhorio de Jesus Cristo. Talvez você se encontre nesse caminho. Talvez você seja alguém que esteja no meio da igreja, ou conhecendo, ouvindo mais do Evangelho, tenha entendido um pouco mais o que significa essa justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Mas ainda há muitas coisas na sua vida te segurando. Sejam as paixões da mocidade, seja o dinheiro, o trabalho, a carreira, o casamento, os filhos. Há muitas coisas nessa vida que muitas vezes nos encantam e nos fazem perder o foco. Paulo está dizendo, a palavra está perto de vocês. Vocês nem sequer podem dizer que, eu não ouvi, eu não sabia, eu não conheci. A palavra está perto de vocês. Creiam. Não hesitem mais. Parem de querer conciliar Faraó com Israel. O Egito com Israel, Faraó com o Senhor Jesus Cristo. Anunciem a Cristo Jesus como o único Senhor de vossas vidas. Porque a promessa para nós é que nós não seremos confundidos. Mas essa também é uma palavra de conforto para você que já é um cristão. A você que já está debaixo desse senhorio de Jesus Cristo. A palavra para você é não desanime. Irmãos, lembrem mais uma vez que Paulo estava escrevendo essa carta para uma igreja que passaria por grande tribulação pelos próximos anos. E Paulo nos lembra aqui promessas preciosas para que nós não desanimemos diante das adversidades dessa vida. Como nós dissemos, a fé cristã não é uma fé segura aos olhos humanos. C.S. Lewis dizia, se você deseja uma religião segura, eu não recomendo o cristianismo. Mas a promessa para nós é que diante de toda a insegurança desse mundo, há um Deus por trás, que jamais nos desapontará. De que ainda que a morte nos alcance, ainda que a nudez nos alcance, ainda que a pobreza, ainda que a espada, ainda que sejamos lançados às feras, a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Por isso não desanime. Não desanime diante das dificuldades dessa vida, diante das lutas dessa vida, diante dos sofrimentos que você possa estar passando, das lutas. Não desanime. Porque Deus e a sua promessa não falhará. Como diz Romanos capítulo 9, versículo 6. Não pense por um só momento que Deus haja falhado em guardar sua promessa. Se Ele prometeu que nos guardaria até o final, Ele é fiel para cumprir essa palavra em nós. Que vocês sejam encorajados, irmãos, a lançar-se a Cristo Jesus. E ter o Senhor Jesus Cristo como único fundamento na vida de vocês. E entregar aos pés da cruz todo o ouro, toda a prata, todo o feno, para que o fogo queime de uma vez por todas. E com todo o coração e com a boca dizer, Senhor, salva-me. Que a palavra seja presente e perto de vocês continuamente. Amém? Vamos orar mais uma vez.